quero expressar aqui a minha alegria em poder estar junto com vocês mais uma vez para estudarmos a Bíblia e também expressar aqui a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Nós saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e queremos agradecer também a todos vocês que acompanham os estudos da Bíblia diariamente aqui no canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que são inscritos no canal, aqueles que nos ouvem que ainda não se inscreveram, inscrevam-se também, entrem no YouTube, digitem Hora Tranquila e vai aparecer a nossa página, então tem ali em letras vermelhas bem grande, inscrever-se, ali você clica e já estará inscrito. Compartilhe com outras pessoas, vamos juntos divulgando a palavra de Deus através das redes sociais. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem e eu quero mandar aqui um alô especial para o Adão Alves, é de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Também o Luiz Freire de Viana, no Espírito Santo, Cleide Ferreira Sandri, também Manuel Lameira e os irmãos do Betânia em Castanhal, Pará. Um alô especial para Nilde Azevedo de Manaus, também para Sandra Anastácio e o filho Alexandre, em São Luís do Piraitinga, São Paulo, Josenildo Santana e família de Guarulhos, São Paulo, Edicelma Maas e Luiz Maas de Rondônia, Maria da Guia Menezes e também o filho Paulo Henrique de Brumadinho, em Minas Gerais. Que Deus abençoe a todos vocês, estaremos sempre mandando alô para os demais cada dia. Que Deus abençoe a todos e iremos orar. Querido Pai, nós te damos graças por estarmos em Tua presença uma vez mais. Te agradecemos por este dia de vida e também pelo momento que teremos estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude, ó Deus, a entendermos as mensagens que Tu tens para nós e que possamos praticá-las em nossa vida, nos preparando para o breve encontro com o Senhor Jesus. Abençoe a todos que estudam a Bíblia conosco, aqueles que estão nos ouvindo e também aqueles que pedem orações. Dê as bênçãos a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando sobre o clamor dos profetas, especialmente clamando por justiça, por misericórdia e também para que o povo abandonasse a idolatria dos falsos deuses e voltasse para o verdadeiro Deus. Os profetas, eles eram profetas do povo de Israel, um povo que foi chamado por Deus para ser luz para as demais nações. Infelizmente, o povo se corrompeu, o povo se prostituiu, o povo se envolveu com idolatria e adoração aos falsos deuses que as outras nações ao redor adoravam. E assim eles deixaram de ser uma luz para as demais nações. E então Deus sempre suscitava, Deus levantava homens, mulheres como profetas para advertir o povo e trazê-los de volta ao caminho do Senhor. É claro que a maioria do povo rejeitava a voz dos profetas, não queria dar ouvidos, assim como hoje, quando os pastores advertem a igreja e que estão andando por caminhos errados, chama o pecado pelo nome, as pessoas elas saem da igreja porque o pastor está falando exatamente contra os pecados que elas cometem. E as pessoas não querem ouvir que elas estão em pecado, elas querem viver uma vida se dizendo filhos de Deus, membros da igreja, mas vivendo uma vida dúbia, praticando coisas que a palavra de Deus recomenda que nós não pratiquemos. Então, hoje também Deus suscita homens, mulheres para advertir a igreja, para trazer de volta aos caminhos do Senhor. Nós já falamos aqui esta semana do profeta Samuel, também falamos do profeta Amós. Hoje queremos falar um pouquinho do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6, verso 8, nos diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vejam o profeta Miqueias
advertindo o povo para que eles praticassem justiça e amassem a misericórdia e também andassem humildemente com o seu Deus. Essa sempre era a mensagem dos profetas e hoje também a mensagem é a mesma. Nós sabemos que quando Miqueias ele foi levantado como um profeta de Deus, foi durante o corrupto governo do rei Acás. O rei Acás era o rei de Judá. O rei de Judá era aquele reino da parte sul, onde ficava Jerusalém. E nesse tempo, o povo de Judá havia alcançado um nível extremamente baixo de espiritualidade, porque o rei os conduzira a uma idolatria profunda. Este rei Acás, ele era feiticeiro, ele era agoureiro e também cometia outros terríveis pecados. E o povo seguiu seu rei em seus pecados, em suas idolatrias e em suas blasfêmias. Vejam que Acás era um judeu, pertencia à nação que foi chamada por Deus, mas era um rei corrupto, um rei idólatra, um rei blasfemo. Foi o pior rei espiritual, falando espiritualmente, que Israel teve, especialmente ali o reino do sul, Judá. Foi o pior rei. E Miqueias então chamou o povo de Judá para praticar 3 coisas especiais. E essas coisas elas deveriam ser comuns na nação. Primeiro, a justiça. Segundo, a misericórdia. E o terceiro, o caminhar com Deus. Se o povo de Judá atendesse à voz do profeta que falava em nome do Deus de Israel, se o povo de Judá praticasse a justiça, amasse a misericórdia e andasse humildemente na presença do Senhor, então a paz e também a prosperidade viriam sobre todo o reino de Judá. Mas o povo de Judá, a começar pelo seu rei, rejeitou a mensagem profética, preferindo viver em permanente estado de apostasia coletiva. E os resultados negativos logo se fizeram presentes na vida da nação. A apostasia passou pelo rei, passou pelos sacerdotes e também passou pelo povo em geral. Nós lemos em Miqueias ainda capítulo 2, versos 8 a 11, mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo da casa das suas delícias, dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Lemos ainda em Miqueias também capítulo 3, versos 8 a 12. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Vejam a situação que o povo de Deus estava vivendo, e o profeta advertindo. E então, nesta ocasião, que foi o reinado do rei Acás, ali em Judá, o povo de Deus atingiu um nível ainda mais baixo na espiritualidade da nação. E nós sabemos que a idolatria e suas várias práticas perversas estavam aumentando, ao mesmo tempo como outros profetas da época também observavam, os pobres continuavam a ser explorados e saqueados. Então Miqueias, ele foi um profeta
da condenação, tanto quanto os outros profetas que existiram na mesma época de Miqueias. E a maior parte destes 3 primeiros capítulos do livro de Miqueias expressa a ira, a tristeza de Deus pelo mal que o seu povo havia feito, bem como a destruição que lhe sobreviria. Agora Deus, ele não havia desistido do seu povo, assim como Deus não desiste de nós. E Deus hoje continua também nos falando através da sua palavra, que nós possamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. E Deus então fará com que nós sejamos prósperos, não só materialmente, mas especialmente na nossa vida espiritual. E que nós jamais deixemos de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, que nós deveremos estar sempre procurando estar atentos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, porque quando nós assim o fizermos, nós estaremos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.